Olá, bem-vindo ao canal da Faeste Academia para mais uma videoaula da EBD. Desta feita vamos trabalhar a lição de número 10, que tem como título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Antes de começarmos a trabalhar esta lição, gostaria de falar sobre a Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Nós temos cursos básico e médio de teologia, tanto no sistema presencial, em núcleos que são estabelecidos em igrejas locais, como através da nossa plataforma de ensino online, onde o aluno que não tem tempo de frequentar um núcleo de estudos presencial, ele pode também ter acesso aos nossos cursos básico e médio de teologia. Aqui na descrição você vai encontrar um link onde você obterá maiores informações sobre nossos cursos. E neste exato momento estamos com uma promoção imperdível, um desconto para aqueles que quiserem fazer o curso online. Não deixe de dar o seu like também para nos ajudar, nos fortalecer aqui o canal da Faeste Academia. Compartilha essa videoaula e também comente aquilo que você está achando dessas videoaulas. Muito bem, o texto áureo desta lição de número 10 está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, e diz assim: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 14, versículos 17 a 20. E diz assim o texto sagrado: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. O nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Nunca antes na história vimos pessoas, a humanidade, ser tão apegada às coisas materiais. Por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. A introdução desta lição diz assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Uma coisa eu quero deixar bem claro aqui no início dessa videoaula, que mordomia cristã, ela vai muito além da entrega do dízimo e de ofertas em reuniões públicas das igrejas locais. Mordomia cristã é algo mais completo, mais integral do que apenas ser dizimista ou ofertante na obra do Senhor. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. É como se diz aqui na nossa sociedade brasileira que a pessoa que vive na mordomia é a pessoa que vive regaladamente, vive gozando dos dinheiros, ou do dinheiro que ganhou de forma fácil e tendo privilégios que outras pessoas não têm. Aí por isso que fala que a pessoa está vivendo na mordomia. Não é nesse sentido que a palavra é empregada aqui na lição. E também não é assim que as Escrituras Sagradas ensinam. Mordomia é cuidar de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para cuidar.
inclusive na parte financeira. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. O tópico primeiro, que tem como título Conhecendo o Evangelho da Barganha, né? E o primeiro ponto é dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. É o que tem acontecido hoje, infelizmente, em muitas comunidades locais de fé. Essa exploração financeira sem embasamento bíblico, apenas tentando obter da parte de Deus, né, uma espécie de troca. Toma lá, dá cá, né? Quer dizer, a pessoa contribui dentro daquele esquema que é imposto por muitos, infelizmente, e espera-se obter da parte de Deus, obrigatoriamente, um resultado, uma resposta. E não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que funciona. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. É o pedir dinheiro por pedir, sem nenhum objetivo de engrandecimento da obra de Deus, apenas, muitas vezes, para enriquecimento da pessoa que pede, ou daquele grupo de pessoas que pede. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Veja bem, esse tipo de barganha não representa o verdadeiro ensino sobre a mordomia cristã, sobre dízimos e ofertas da Bíblia. Isso é uma distorção que muitos ensinam. É a tal da famigerada teologia da prosperidade, que cresceu muito hoje em dia, em muitos lugares aí, em muitas igrejas, mas não é o que a Bíblia ensina corretamente. Ponto 2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3, 28. Então aqui é outra distorção. É outra distorção. Como sempre, Satanás, com as suas sutilezas, sempre distorcendo o verdadeiro ensino bíblico. Aqui um ensino genuíno, que nós vamos ver mais à frente, acaba sendo distorcido por esses homens avarentos, esses homens materialistas, esses homens deturpadores do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. E aqui já criaram essa questão de a pessoa doar para a obra e, por conta disso, garantir a sua, de certa forma, a sua salvação eterna. Não, isso não vai acontecer de fato, de modo algum, porque a salvação é
pela graça de Deus mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E esse é o ensino bíblico correto, genuíno, né? Que a salvação é pela graça de Deus, é favor imerecido. Não tem nada a ver com aquilo que a gente doa para a obra de Deus. Antes de iniciar o tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né, queria pedir para você, se está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar essa videoaula com seus amigos das suas redes sociais, comentar, né, o que você está achando, se você concorda ou discorda, que você pensa sobre isso, né, e não esqueça aqui do link na descrição para os nossos cursos de teologia, básico e médio, através da nossa plataforma online. Estamos com um desconto nesse momento, né? Não sabemos até quanto tempo vai permanecer esse desconto. Nós somos uma escola de teologia aqui do estado de Santa Catarina, já com 15 anos de experiência, já formamos mais de 5.000 alunos, são pastores das Assembleias de Deus aqui do estado de Santa Catarina, e nós estamos com esse propósito de levar o verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas para que mais e mais irmãos e irmãs em Cristo Jesus sejam abençoados e fortalecidos na palavra de Deus. Muito bem, nesse tópico 2, o subtópico 1 diz: o dízimo era uma prática da lei, né? Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, ou seja, foi algo que Moisés estabeleceu. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Veja Gênesis 14, 17 a 20. Ou seja, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, antes de a lei de Moisés ser estabelecida. Portanto, era uma prática que antecede a lei. Então, essa desculpa de que, né, o dízimo é algo só para os judeus que estavam sob a lei de Moisés, ela não procede, ela não se sustenta, porque o dízimo antecede a lei de Moisés. E Abraão já praticava o dízimo e Deus o abençoou ricamente, como nós vemos na história de Abraão. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja local, assim agem por conta de terem sido mal discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13, 5. A avareza, o apego demasiado ao dinheiro, aos bens materiais. A pessoa ela está tão presa por essa avareza, por esse desejo de resguardar os seus bens materiais, que ela não abre mão para contribuir para a obra de Deus, para o avanço do reino de Deus na terra. O ponto 2 vai falar sobre o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária, né? Eles dizem que, por ser algo imposto, 10%, e devolver o dízimo ali na sua comunidade local de fé, para ajudar ali no sustento dos obreiros, para ajudar ali no sustento da obra do Senhor naquela cidade, naquele bairro, naquele estado, naquele país, né? Eles acham que é algo imposto, que não deveria ser imposto, deveria ser feito de forma voluntária. Na verdade, não é imposto. Não é imposto que você dê o dízimo. O dízimo, depois que nós vamos ver com mais calma, é realmente uma contribuição voluntária, só que estabelece o 10%, né, em função de todo o ensinamento escriturístico, 10% para você devolver para o sustento da obra do Senhor. Mas você faz se você quiser. Se você entende que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que toda a Bíblia deve ser, né, considerada, deve ser aceita, deve ser seguida, e você tem o seu coração cheio de gratidão a Deus, você vai trazer até mais do que 10%. Né?
10% ali é o que a Bíblia estabeleceu. E que muitos hoje, né, felizmente, seguem porque são fiéis, são obedientes a Deus e à palavra de Deus. Mas você pode trazer 20 se você quiser, pode trazer 30, 40, 50, não importa. Até relatam de um certo empresário, que eu não vou citar o nome, que chegou ao ponto de trazer 90% dos seus ganhos. Do que ele ganhava, ele era dono, hoje é uma multinacional, mas na época estava uma empresa que estava começando, daquilo que vinha para ele, 90% ele entregava na obra de Deus, e Deus abençoou tanto essa empresa que hoje ela é uma multinacional. Esse irmão já dorme no Senhor, e os seus familiares ainda tocam um negócio que começou lá atrás. Porque na verdade 10% é o mínimo que você pode contribuir para a obra de Deus. Muito bem, então não é nada imposto, não é nada voluntário, o dízimo e as ofertas missionárias, as ofertas alçadas, são voluntárias. O cristão, ele dá de forma voluntária, com o coração sincero, com o coração alegre, com o coração grato a Deus. Antes de abordarmos o tópico 3, que tem como título a doutrina bíblica da mordomia cristã, quero fazer uma recapitulação. Então já vimos que o dízimo e as ofertas são uma atividade voluntária, não são impostas. Pelo menos é assim que o Novo Testamento nos ensina. Outra coisa que nós vimos, que o dízimo é algo que antecede a lei de Moisés. Não era só para quem estava ali sob a lei de Moisés, a lei mosaica. Antecede. Abraão já dava o dízimo, já tinha essa prática de dar o dízimo. Outra coisa que nós aprendemos também é que o dízimo ou ofertar na obra de Deus não tem a ver com salvação eterna, porque a salvação é pela graça mediante a fé. No entanto, a pessoa que se nega a contribuir com o seu dízimo, hoje na nova aliança, se nega a contribuir com o dízimo e as ofertas, ela está mostrando o quê? Que o seu coração está cheio de avareza. Ou seja, ela ainda precisa experimentar uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ter um coração agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela e contribuir para a obra do Senhor, sendo que o dízimo, 10%, é o mínimo que ela pode contribuir. Pelo menos 10% dízimo é uma forma estabelecida escrituristicamente, ou seja, nas escrituras sagradas. Então, se ela quiser contribuir com mais de 10%, amém. E Deus, assim, recompense a fé desse cristão. E muitos fazem isso. Anonimamente. E Deus tem abençoado muito a vida dessas pessoas. Muito bem, a doutrina bíblica da mordomia cristã. O ponto primeiro vai falar sobre Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Veja Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Veja também Atos 17:24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, um homem possa possuir. É Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá trabalho, é Deus que nos sustenta, é Deus que provê para nós, é Deus que está sempre com suas mãos estendidas para nos abençoar, nos dá livramento, nos dá escapes, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida do nosso negócio. Então, ou seja, Deus é o provedor, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o sustentador de todas as coisas. E nós somos gratos a Deus e por isso contribuímos financeiramente, sim, com os nossos dízimos e nossas ofertas voluntárias para o progresso da obra de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho, pelas boas novas de salvação em Jesus Cristo. E é para isso que nós contribuímos, para que a obra de Deus prossiga, para que os obreiros
que são sustentados pelas igrejas locais possam continuar trabalhando, pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem possa possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés, que diz: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8:18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada é mais do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então, isso é que deve nos motivar a ser dizimista e ofertante fiel na obra do Senhor. Ser grato a Deus, ter um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O ponto 2 aqui do tópico 3 vai falar o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2:15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Somos despenseiros e não somos donos. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 4:1. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar? Claramente, ao longo de todo o texto bíblico, que nós somos despenseiros das riquezas, dos bens que Deus colocou em nossas mãos para podermos distribuir equanimemente, de forma igualitária, para ajudar as pessoas. Deus colocou coisas, bens, recursos em nossas mãos para que nós possamos usá-los corretamente no progresso da obra do Senhor Jesus. Então, e uma coisa que tem que ficar bem clara, que somos despenseiros, não somos donos. Tudo aquilo que vem às nossas mãos, que Deus nos permite obter, nós temos que ser despenseiros e porque vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer e tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para distribuir. Temos que ter cuidado com a avareza, porque é um pecado gravíssimo. E em 1 Coríntios 6:9, o apóstolo Paulo vai advertir que os injustos, avarentos, incluindo os avarentos, ficarão, ou melhor, não herdarão o reino de Deus. O apóstolo também advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Estamos chegando à conclusão desta lição. Se você está gostando dessa videoaula, não esqueça de deixar o teu like, comentar e compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas e também se inscreva no nosso canal aqui da Faeste Academia. Muito bem, estamos chegando então à nossa conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos também que essa doutrina é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Chegamos ao fim desta lição de número 10. Quero agradecer por você estar conosco, participando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia. E Deus abençoe seus estudos e vejo você na próxima videoaula.